Graças e paz, igreja. Eu me chamo Valdir e eu estou participando da nossa consagração comunitária anual, que é realizada pelo nosso Ministério de Intercessão. Eu vou falar com vocês um pouco sobre o caráter de Cristo. O caráter de Cristo em mim, o caráter de Cristo em você, o caráter de Cristo em nós. Eu vou iniciar falando resumidamente, de forma bem rápida, sobre caráter, que ele pode ser definido de forma resumida como todas as influências positivas e negativas aprendidas ao longo da nossa vida, desde a nossa infância. E ele se manifesta através dos nossos valores pessoais, do nosso estilo de vida e da nossa conduta reiterada. Já sobre o caráter de Cristo, sabemos que Jesus, apesar de ser homem como nós, diferente de nós, ele também é Deus. E sendo Deus, ele possui o caráter de Deus. Assim, o caráter de Cristo, o caráter demonstrado por Cristo durante o período que esteve entre os homens, através de seus valores, ensinamentos, seu estilo de vida, da sua conduta, ele exprimia em todas essas atividades o mais alto nível de santidade, sendo este, portanto, irmãos, o padrão a ser alcançado por todos nós. E nós, diferentemente de Jesus, muito embora sejamos criaturas de Deus, feitas à sua imagem e semelhança, nós não possuímos o caráter de Cristo, uma vez que nós vivemos num mundo caído, num mundo dominado pelo pecado, de modo que nós apresentamos um caráter corrompido. Quando nós comparamos o nosso caráter ao caráter de Cristo, nós vamos ver inúmeras deficiências em nós, no nosso ser, na nossa forma de viver. Mas pela graça de Deus, irmãos, mesmo com o nosso caráter corrompido, após nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E a partir desse momento se inicia a obra regeneradora provida pelo Espírito Santo em nós, onde ele irá nos auxiliar espiritualmente para que nós possamos desenvolver o fruto do Espírito, nos capacitando a alcançar esse padrão tão alto estabelecido por Jesus. E sobre a obra regeneradora do Espírito Santo, eu queria ler uma passagem de Ezequiel 36, 26 e 27, que diz o seguinte: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne. Eu não sei se todos já conhecem o fruto do Espírito, mas em Gálatas 5, 22, 23, nós temos uma definição, que é: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, irmãos, essa é a base, esse é o ponto de partida. Devemos tentar cultivar todas essas qualidades que estão nesse texto que eu acabei de ler. Só que entendam que entre receber o Espírito Santo e começar a produzir fruto, o fruto, e parecer com Cristo, há uma diferença muito grande a ser percorrida pelo cristão. Porque refletir o caráter de Cristo não é uma tarefa fácil, que ocorre automaticamente. Para que nós pareçamos com Cristo, não basta unicamente cultivar o fruto do Espírito em nós, pois o fruto inicial que nós iremos gerar, ele está muito distante do padrão de santidade de Jesus. Então não basta ter o fruto, é necessário amadurecer esse fruto. E para que esse amadurecimento aconteça, na medida do caráter de Cristo, nós precisamos conhecer mais a Jesus. Nós precisamos desenvolver uma relação de intimidade, um alinhamento com Jesus. Nós precisamos nos alimentar mais espiritualmente da palavra, com jejum, oração, conhecendo mais de Deus, para que assim nós possamos nos achegar mais a Jesus e potencializar a obra regeneradora do Espírito Santo em nós, em busca desse padrão de santidade. Então, amados, nos aproximarmos de Jesus e seguirmos o padrão moral estabelecido por ele é indispensável para o crescimento de todo cristão. Conforme está escrito em várias passagens bíblicas, que eu vou ler aqui algumas para vocês verem o quanto que é importante, quanto que isso é um mandamento, quanto isso é uma obrigação para todos nós, seguirmos esse padrão de santidade. Vamos lá, Romanos 8, 29 diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Em 1 Pedro 2:21 diz assim: para isto fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que os sigais as suas pisadas. Ou seja, devemos seguir as pisadas de Jesus. Efésios 4:11-13 diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Colossenses 1:27-28 diz: a eles que quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, Cristo é a medida da nossa perfeição. Já em João 14:6, o próprio Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Em Mateus 11:28-29 diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Em Gálatas 4:19, Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Essa é maravilhosa. E em Mateus, a última, 16:24, que diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, todas essas passagens apontam para Jesus como exemplo, padrão a ser imitado, como um caminho a ser seguido por todos nós cristãos. E eu deixei essa última de propósito, pois ela é imperativa, ela fala: tome sobre si a sua cruz, deixando claro que o caminho que foi pavimentado por Cristo e deixado para nós é um caminho de cruz, é um caminho de desconforto, é um caminho de renúncia, de sacrifício, onde nós precisamos morrer um pouco todos os dias, abrindo mão dos nossos padrões antigos, permanecendo com os olhos fitos em Jesus, buscando ser parecidos com Ele para desenvolvermos e podermos espelhar o seu caráter. E agora, retomando um pouco mais para o tema, de forma mais evidente, de forma mais clara, que é o tema da nossa consagração comunitária, que é a unidade, a gente percebe o quão importante é a necessidade de nós desenvolvermos em nós um caráter como o de Cristo, nesse tempo tão difícil que estamos passando, de muitos conflitos, de muitas discórdias, de muitos desentendimentos. A unidade plena, gente, ela só acontecerá se nós de fato buscarmos a nossa transformação interior. Nós precisamos elevar sempre os nossos pensamentos a Deus, sondando os nossos sentimentos, avaliando as nossas ações e pedindo iluminação do Espírito Santo para que haja um derramar da sua graça, nos capacitando com a longanimidade de Jesus, com a benignidade de Jesus, com a bondade de Jesus, com a mansidão de Jesus, com o domínio próprio de Jesus, com a humildade de Jesus, com a submissão de Jesus, com a tolerância de Jesus e com o amor de Jesus, esse amor que foi tão perfeito, tão grandioso, ao ponto de levar Jesus a abdicar do seu status de Deus e morrer por nós na cruz. E eu finalizo deixando mais 3 passagens do Novo Testamento para que vocês possam refletir durante o dia de hoje. A primeira está em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é maravilhosa. E nesse momento eu gostaria de convidá-los para que nós possamos orar nesse propósito, colocando diante de Deus tudo aquilo que vem
se levantando como barreira contra a formação do caráter de Cristo em nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez, para reconhecer o Seu senhorio, o Seu governo sobre as nossas vidas, Pai, pois nós somos nada sem Ti, Senhor. Pois só Tu és santo, Senhor. Só Tu és digno de receber louvor e adoração, Pai. Pois Tu és o Todo-Poderoso que ama, mas Tu também és o amoroso que tem todo o poder, Pai. E nós agradecemos por esse amor. Agradecemos pela Tua infinita bondade, Pai, por enviar o Teu Filho unigênito para morrer na cruz em nosso lugar. Nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós, pois temos pecado contra Ti, Pai. Nos perdoa, Senhor, pois não temos Te amado de todo o coração, Pai, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos capacita, Pai. Põe de nós um coração de carne, um coração verdadeiramente temente a Ti. Faz do nosso coração terreno fértil para gerar frutos, Senhor, frutos para o Teu reino. Nos dá mais fome e sede da Tua palavra, Senhor, para que possamos Te conhecer mais. Afasta de nós todo o pecado, Senhor. Nos purifica, nos santifica, Pai. Nos ensina a ser como Jesus. Forma em nós o Seu caráter, Pai, para que possamos refletir a Tua imagem de forma plena, Senhor. Que sejamos verdadeiras cartas vivas, Pai, do Teu Evangelho. Que nós possamos diminuir, Senhor, para que Tu cresças em nós. Que nós sejamos pacificadores, Senhor, abrindo mão da nossa justiça própria, das nossas próprias verdades, do nosso julgamento, Senhor, crendo unicamente na Tua justiça divina, pois Tu tens toda a sabedoria, Senhor, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Desperta em nós, Senhor, o sentimento de serviço, de comunhão, de unidade. Nos faz submissos uns aos outros em amor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, finalizamos aqui essa passagem. Foi um prazer e agradeço aí a